Olá, como você está? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio da série Valor para a sua empresa, no Pensamento Corporativo, no YouTube. O Pensamento Corporativo tem como missão difundir as boas práticas da gestão, da governança, da ética e da educação. E fazem parte desses pilares todos os temas relacionados à gestão da sustentabilidade. E para falar sobre sustentabilidade, eu tenho a satisfação de receber hoje Christopher Podgorski, presidente e CEO da Scania para a América Latina. Christopher, desde já, muito obrigado por sua gentileza em aceitar o meu convite e seja bem-vindo ao Pensamento Corporativo. Muito obrigado, Orlando. Satisfação enorme ter a oportunidade de conversar com o seu público, sua audiência no Pensamento Corporativo. Muito obrigado, Christopher. Christopher, como que a Scania é uma das empresas que consideramos referência no mundo da gestão da sustentabilidade, em termos de propósito, valores e atitudes. Você é o líder maior da empresa na América do Sul. Como que você define gestão de sustentabilidade, seja do portão da empresa para dentro, ou seja, aquela comunicação interna, que seriam as lições internas da sustentabilidade, e para fora, para o mercado, para os seus clientes? Como que você define essa gestão de sustentabilidade? Sim, obrigado pela excelente pergunta. Ela é bastante ampla, então talvez devêssemos começar com um pouquinho de história, né? Que em 2016 nós fizemos um redirecionamento estratégico da companhia globalmente, coincidindo com a introdução de uma nova geração de produtos, muito mais avançada tecnologicamente, e já preparado para os movimentos tanto da sociedade como os movimentos de desenvolvimento tecnológico. Nessa ocasião, em 2016, apresentamos em grande estilo, no Grand Palais em Paris, uma nova geração de caminhões. Mas em nenhum momento nós sublinhamos nada em relação ao produto, e sim ao nosso posicionamento com relação à sustentabilidade. E onde nós definimos a sustentabilidade como não a nova visão ou missão da companhia, mas definimos como realmente o novo propósito de existência dali por diante. E por que nós fizemos isso? Porque nós entendemos, inspirados pelo Acordo Climático de Paris, que tinha sido firmado poucos meses antes desse evento, de que nós, participantes da indústria do transporte e da logística, nós éramos parte do problema, mas deveríamos ser parte da solução no que se refere ao que a humanidade tem que executar em termos de emissões de CO2, a pegada de carbono, para que a gente chegue a 2050 somente com 1,5 graus centígrados de aquecimento global. Então, como parte do problema, nos posicionamos como queremos liderar a transformação dessa indústria para soluções sustentáveis. Fácil falar, difícil executar. Então, a partir desse momento, junto com a introdução do hardware, vamos dizer assim, nós começamos uma transformação interna na organização, envolvendo, engajando, motivando, treinando, explicando, comunicando, tudo o que nós poderíamos fazer, não só externamente, como você citou, mas também internamente, o famoso walk the talk, né? Então, externamente, nós, a partir daquele momento, e hoje totalmente enraizado e parte do nosso DNA, nós buscamos esse posicionamento com base em 3 pilares, né? E o primeiro pilar é algo que a gente já faz há 60 anos, como uma boa empresa de engenharia de 128 anos de existência, que era melhorar, otimizar ainda
a eficiência energética dos nossos produtos e nossas soluções. O que isso significa? Significa que mesmo com a utilização de combustíveis fósseis para executar uma atividade de transporte ou logística, a melhor contribuição para o meio ambiente é aquele litro de óleo diesel que você não consome, certo? E nisso nós sempre tivemos vanguarda, sempre tivemos um posicionamento premium, e com a nova geração de produtos a gente prometeu, fez um pledge para a sociedade, de que nós íamos ter uma economia de 12% do consumo de combustível contra nós mesmos. Já éramos líderes nesse quesito. O segundo pilar foi a transformação digital dos nossos negócios e as nossas relações com os clientes e como prestávamos serviços aos clientes. Porque desde 2012, todo veículo Scania que está em circulação hoje, naquele momento até hoje, passados 8 anos, fazendo quase 500 mil veículos pesados, comerciais, são conectados. E com base nessa conexão e os dados que são gerados das diferentes atividades, nós podemos, então, elencar o segundo pilar, que é o transporte inteligente e seguro. Trocando em miúdos, nada mais é do que já tem o melhor hardware, melhor solução energética, de eficiência energética, podemos ainda melhorar na operação, eliminando tempos de parada, otimizando fluxos de viagens, eliminando tempos de parada para carga e descarga, diminuindo os tempos de manutenção, fazendo elas programadas fora da atividade produtiva. A combinação desses dois pilares já dá um grande avanço em termos de sustentabilidade, de impacto ao meio ambiente e de impacto na pegada de carbono. E o terceiro pilar, ele ainda acrescenta um outro viés, que é o início da descarbonização dos sistemas de transporte e logística, com a utilização, primeiramente, de combustíveis alternativos e renováveis, okay? E, passo a passo, até chegarmos, no futuro, na eletrificação. Né? Então, isso não vai ser uma bala de prata, não vai ser imediato, vai acontecer, a eletrificação vai acontecer em tempos diferentes, com geografias diferentes, vai se iniciar de uma forma mais intensa e mais rápida na China, na União Europeia e talvez na Califórnia. E mercados emergentes, isso vai tardar um pouco mais, até pela capacidade de investimento, principalmente na infraestrutura. E também a eletrificação não vai, no segmento da indústria de transporte, veículos comerciais, não vai entrar como uma bala de prata para todas as diferentes aplicações. Então, aquelas que forem aplicações mais próximas de zonas urbanas, metropolitanas, como ônibus urbanos ou distribuição urbana, provavelmente serão as primeiras a serem agraciadas, até por serem mais leves, os veículos serem mais leves. E no outro extremo seriam o transporte rodoviário de cargas pesadas, né, e de longa distância, aonde as soluções de eletrificação de hoje não configuram um bom business case. Né? Para fazer um transporte de grãos de Rondonópolis para Santos, uma viagem dessa iria requerer mais do que a metade da carga útil só com peso de baterias. Então, existem, então, diferentes tempos geográficos, por conta da geopolítica, da geoeconomia, da disponibilidade de recursos, até da maturidade das respectivas sociedades com o tema sustentabilidade. Uma sociedade que vai apoiar governos a usar
impostos que eles pagaram para criar subsídios para acelerar o processo de implementação de novas tecnologias, novas modalidades de transporte ou de utilização de uma matriz energética distinta. Essa maturidade e até a disponibilidade de recursos em mercados emergentes ainda está em construção. Está em construção, existe essa percepção da importância, mas daí até se criar subsídios e capital para acelerar o processo, há um caminho ainda a se seguir. Mas temos a sensibilidade dos governos em diferentes economias emergentes que podem criar mecanismos de incentivos, sem ser subsídios, mas priorizando, então, facilitando, aumentando as horas de operação de novas tecnologias em detrimento daquelas que são puramente fósseis, que também vão acelerar o processo. E nós vamos ver isso primeiro nos sítios urbanos. Então, isso é o que nós fizemos para fora. E para dentro, a gente pode discutir um pouco mais, um foco enorme na responsabilidade dos negócios, com 6 diferentes pilares. Tá? Então, é o famoso walk the talk, dentro da companhia. Né? Aqui, por exemplo, em São Bernardo do Campo, numa área de 420 mil metros quadrados, nós temos 10 diferentes fábricas, 10 PRUs, que a gente chama, Production Units, e então nós temos que ver a pegada ambiental, nós temos que trabalhar muito com a saúde e a segurança dos nossos colaboradores, total ética nos negócios, engajamento com a comunidade do nosso entorno, direitos humanos e direitos de trabalho inquestionáveis e ainda trabalhar muito com diversidade e inclusão. Então, esses são os 6 pilares que nós trabalhamos internamente para que a nossa jornada de sustentabilidade faça sentido. E eu tenho inúmeros exemplos que a gente pode discorrer das atividades que estamos fazendo, justamente para não termos um discurso vazio, né? Só se tornou um propósito, depois de 2016, que nós demos a oportunidade para nós, liderança, e também para todos os 50 mil colaboradores da Scania, para terem uma voz ativa e participativa numa série de atividades que buscam um uso mais racional dos recursos naturais e buscam minimizar o impacto ao meio ambiente, seja em contaminação, utilização de recursos naturais, a contaminação da atividade dos nossos produtos, com a gente chama de emissões locais, né? Os hidrocarbonetos, que é a fuligem, e os óxidos de nitrogênio, que são invisíveis, mas que eles atacam muito a saúde pública. Então, fora isso, também a nossa pegada ambiental do ponto de vista das emissões de carbono. Você deu uma verdadeira aula de gestão de sustentabilidade e você abordou os temas de ESG. O ESG, para os nossos ouvintes que não estão muito acostumados com a sigla, o ESG é uma sigla em inglês que significa Environmental, Social and Governance, que ela é um grande guarda-chuva desse processo de gestão da sustentabilidade. Christopher, uma coisa interessante que eu tenho notado, as bolsas de valores do mundo criaram o índice ESG. E, ao longo dos anos, as empresas que estão dentro desse índice, que no Brasil é chamado de ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, as empresas que estão dentro desse índice, elas têm uma valorização maior do que o próprio índice das bolsas como um todo. Porque, teoricamente, as empresas que têm uma gestão ESG tendem a ter uma melhor qualidade de gestão. E isso é, sem dúvida, um caminho sem volta, né? Sustentabilidade, todo o conceito ESG. E dentro temos as mega tendências do transporte sustentável, que você já abordou bastante isso. Eu queria ouvir de você uma coisa com relação aos produtos
dentro desse mundo, dessa sustentabilidade? Porque, por exemplo, no Brasil, 70% do transporte, da economia ocorre sobre caminhões. 70%, um pouco mais, um pouco menos, está sobre caminhões. Mas o Brasil tem as dificuldades de um país que, por exemplo, veículos elétricos no mundo, até aqui, eles têm acontecido graças a incentivos. Há alguns países com isenção fiscal, alguns países com fomento ao varejo, etc. O Brasil não tem essa condição, não tem condição de fazer isso pela própria situação fiscal do país, que não é das melhores pelos próximos anos. Qual é a sua visão em relação aos produtos, em primeiro lugar, que seria, vamos falar de caminhões. Caminhão a gás, que vocês já lançaram há um bom tempo. Caminhão híbrido, caminhão elétrico e caminhão autônomo. Qual a sua visão desses produtos nesse enquadramento da gestão da sustentabilidade ou de um mundo sustentável? E se há algum risco, Christopher, do Brasil ficar muito para trás em relação aos países de primeiro mundo, aos países desenvolvidos, não só pelo fato de não ter a tecnologia, de não ter os recursos para o financiamento, mas também pelo fato de termos dificuldades com comunicação, o país é muito grande. Quais os riscos do Brasil ficar para trás nesse processo daqui para frente, com as novas tecnologias? Desculpa eu me estender tanto na pergunta, mas é que eu tinha que fazer algo... Como você é bastante abrangente, isso é riquíssimo para o pensamento corporativo, eu aproveitei e fiz também uma pergunta abrangente para você. Excelente pergunta, novamente. E eu pego como gancho uma parte da minha explanação anterior. O Brasil, ou todas as economias emergentes, vão ficar para trás. Isso é fato notório. Porém, não muito para trás. Apenas assim. Quando nós falamos, temos que fazer uma distinção entre veículos de passeio e veículos que nós chamamos comerciais, né? No veículo de passeio, com alguns incentivos e também até como é uma decisão individual e eventualmente corporativa, a motivação de compra e até para se pagar um premium para uma nova tecnologia, isso pode acontecer. Mas no veículo comercial, quem compra um veículo comercial, ele faz conta. Ele faz um business case. Ele vai verificar se aquela ferramenta e o investimento daquela ferramenta vai dar o retorno sobre esse investimento, o famoso ROI, né? Em primeiro lugar, essas novas tecnologias têm que ser nacionalizadas, industrializadas. E isso não acontece de um dia para outro. Eu vou dar um exemplo. 3 anos atrás, introduzimos uma alternativa à motorização tradicional óleo diesel, junto com a introdução da nova geração de caminhões, os veículos com motorização a gás, que é uma outra tecnologia, outro ciclo de motorização, o ciclo diesel versus ciclo Otto. E esse foi um importante passo para a nossa jornada de sustentabilidade. Porque também verificou-se que o gás, ele pode ser fóssil, mas ele também pode ser fruto da utilização da biomassa, resultante ou dos aterros sanitários, ou da cadeia alimentícia, as sobras, ou, no caso brasileiro, com uma vocação muito forte agropecuária, dos resíduos da produção agropecuária, né? E o que era um resíduo se torna ouro em pó, né? Então, eu vejo uma jornada bonita que já está acontecendo no Brasil, de sustentabilidade, que é muito mais voltada à sua vocação, à sua cultura e à sua tradição, do que importar uma tecnologia ou uma solução enlatada do primeiro mundo, né? Então, já existem dezenas de empreendimentos agropecuários que estão investindo na produção de biometano, transformando o que era um resíduo
algo que você jogava fora, ou tinha uma subutilização medíocre, fertilizante medíocre, alguma coisa assim, em uma energia que substitui toda a cadeia fóssil, economia circular, e também fechando o ciclo de carbono. Isso nós estamos vendo em várias usinas de açúcar e álcool, e estamos vendo também em várias atividades florestais, e nós vamos ver muito isso no nosso Brasil. Eu chamo isso da revolução do pré-sal caipira. E por que eu peguei esse exemplo? Porque isso é uma tecnologia que já era industrializada há 3 anos atrás na Europa. Mas eu não tinha como utilizá-la aqui até que eu a industrializasse. E demorou 2 a 3 anos para que se maturasse o projeto, então, para a industrialização. Isso já aconteceu. Então, a partir do momento que eu tenho isso industrializado no Brasil, eu agora posso avançar bastante, já estamos avançando. Nos primeiros testes já temos aí algumas dezenas de unidades comercializadas, aonde faz sentido, nas aplicações que faz sentido do ponto de vista de business case. É difícil você derrubar o óleo diesel, porque ele já está aí há 100 anos. Há 100 anos ele foi otimizado, aperfeiçoado, a distribuição é totalmente capilar, você encontra em cada esquina, tem uma bomba, tem uma solução. Quando você vai para uma solução alternativa, uma nova tecnologia, tudo isso tem que ser criado. Mas o gás é uma demonstração de que é um caminho, e que existem 3 fontes importantes no Brasil, a Bacia de Campos, a Bacia de Santos e o pré-sal, e ainda as reservas da Bolívia, onde a gente tem um contrato perene. Com subutilização. E o governo atual resolveu fazer um choque de energia barato utilizando o gás, que está em abundância, e isso tem sido, vamos dizer, um vento de cauda na nossa iniciativa. E o gás natural fóssil já dá um ganho de 15%, até 15%, dependendo de onde ele foi produzido, e o biometano é a mesma substância, só que ela é feita a partir de um biodegradador em vez dos, vamos dizer, os dinossauros que foram enterrados aí há alguns milhares de anos, que produzem o gás natural. Por que eu falei tudo isso? Porque o Brasil tem 26 diferentes marcas da indústria automobilística instaladas. Então, eu não tenho dúvida que o Brasil vai deter até todas as tecnologias que serão desenvolvidas nas suas respectivas casas matrizes, sim, mas depois serão adaptadas, testadas para as condições severas, que é o exemplo do nosso caminhão a gás. Isso tardou mais de ano de testes e tal, para que a gente tivesse certeza que a solução europeia também funcionaria aqui, né? Uma outra condição de trabalho. Então, respondendo à sua pergunta, as novas tecnologias virão um pouquinho depois do desenvolvimento e introdução das respectivas casas matrizes, que as 26 marcas estabelecidas aqui são globais. E elas vão introduzir primeiro na China, primeiro na Europa e primeiro na Califórnia. E depois é até melhor, porque quando vier para cá, minha tecnologia é testada. Não vem versão beta. Não. Então eu tenho segurança que isso vai acontecer. Agora, isso, no caso da Scania, tudo que é introduzido na Europa, nós introduzimos 6 meses depois aqui. É sempre no par e passo. As novas tecnologias talvez tenham um espaçamento maior, mesmo porque as novas tecnologias estão em constante evolução, né? Diferentemente das introduções anteriores, que você introduzia uma nova tecnologia e sabia que você ia produzir 50 mil, 100 mil daquela tecnologia, hoje em dia, a obsolescência tecnológica das soluções é muito rápida. Então, nas próximas semanas, a Scania estará introduzindo na Europa a sua segunda geração de veículos elétricos. Nós nem vamos ver a primeira.
eu acho que não vamos ver nem a segunda, nós vamos ver a terceira geração. Porque ao invés do espaçamento da introdução ser a cada 5, 7 anos, vai ser a cada ano e meio, 2, e vai ter uma constante evolução, até que a gente tenha uma solução que seja eficiente o suficiente para que o cliente, que é o que vai fazer o desembolso, faça a decisão da conversão do que ele sabe que é seguro, confiável. Faço isso há 50 anos, eu saio do óleo diesel e vou para uma tecnologia alternativa. Então, isso não vai ser um tombo, isso vai ser gradual. E o final da história é que, aonde fizer sentido, vai ser eletrificado, aonde não fizer sentido, vai ser motor a combustão interna, mas com combustíveis alternativos e renováveis. Aí, em 2050, nós entendemos que o mundo estará descarbonizado. E é essa jornada que a gente vai liderar, talvez por exemplo, por pioneirismo, por protagonismo. Mas com isso a gente já conseguiu angariar vários players globais que estão junto com a gente nessa jornada. Se o meu cliente hesitar em fazer essa transição, o cliente do meu cliente, aquele que contrata o serviço de transportes, vai ser o verdadeiro catalisador e acelerador, porque ele tem um compromisso com a sustentabilidade também. Então, isso tudo passa por um processo de comunicação corporativa para dentro e para fora. A comunicação estratégica, eu entendo que ela tem uma função muito grande na comunicação interna, né? Para que ela comunique as lições internas dessa gestão, desse mundo ESG, e faça com que as pessoas, com todos os colaboradores internos, estejam muito engajados com tudo isso. Agora, na parte externa, além desse engajamento cultural da sociedade, existe um ponto que é o ponto da comunicação dos valores da empresa, né? E uma coisa que o mundo vai passar a enxergar daqui para frente é que a comunicação estratégica da empresa associada à área de publicidade, de propaganda e marketing, ela passa a comunicar os produtos não por meio da comunicação das características dos produtos, mas por meio da comunicação dos valores dessa sustentabilidade, onde o produto ele passa a ser algo quase que um ator coadjuvante nesse processo. Ele é comunicado naturalmente com a comunicação desse propósito. Essa ideia, Christopher, estou correto? É isso daqui para frente ou ainda estamos longe disso? Perfeito, seu posicionamento. Isso, como eu falei anteriormente, nós fizemos isso em 2016. Nós tínhamos milhares de clientes conectados e pouco mais de 1 milhar de convidados especiais no Grand Palais, todo mundo esperando que a gente ia apresentar um produto. E, de fato, teve aquele tada moment, né? Abre a cortina e entra o caminhão. Mas pouco ou nada falamos do produto. Nós falamos o que a gente ia fazer com aquele produto. Aquele produto seria a plataforma, e ela é a plataforma, é o computador sobre rodas que vai permitir a integração das novas tecnologias, né? Então, o final da jornada é um veículo autônomo, conectado e eletrificado, mas não em todas as aplicações. E para aqueles que não são do meio, vão olhar para uma estrada ou para uma avenida e vão ver um caminhão e vão achar, é um caminhão. Mas a nossa visão são 36 diferentes aplicações de transporte. Só de caminhão. E que a gente consegue atender a todas pelo nosso exclusivo sistema modular, né? A nossa Scania, há algumas décadas, tem uma solução de engenharia que hoje algumas outras marcas tentam seguir esse caminho. É mais ou menos um jogo de Lego, onde a gente consegue adequar a especificação ideal para aquela indústria, para aquela aplicação e para aquela operação individual. E só isso já confere eficiência energética superior, né?
enquanto os outros têm um modelo de prateleira que mais ou menos vai fazer o serviço, mas talvez não contribuindo tanto para o aspecto de sustentabilidade. Mas você tem toda a razão. E o que nós fazemos como comunicação corporativa é, embasado nos nossos 63 anos de Brasil, de uma reputação bastante positiva, ilibada, empresa correta, séria, ética, antes dos tempos de compliance. Já tínhamos isso enraizado em nossa cultura. O que nós buscamos em comunicação corporativa externa foi buscar atrair aqueles players que se engajam no nosso propósito. Bem junto com a gente, porque a gente tem perfeita percepção que nós não vamos conseguir fazer nada sozinho. Então, o exemplo é nessa jornada de gás, os players que estão com a gente são players que fizeram o mesmo comprometimento, talvez com outros números, outros targets, mas eles se comprometeram junto a todos os seus acionistas, os seus clientes, todos os stakeholders envolvidos em sua cadeia logística, seu processo produtivo. E aí eles buscam soluções. E nós podemos apresentar essas soluções, mas nós temos que trabalhar juntos. Então, os pioneiros, por exemplo, nos combustíveis alternativos e renováveis com a gente, são empresas do porte da Unilever, da PepsiCo, da L'Oréal, da Ambev. São players globais, que já há tempos também se aperceberam do que nós nos apercebemos em 2016. Que é uma verdade nua e crua, Orlando. É assim, se uma empresa ficar focando somente no seu lucro, no seu EBIT, maximizar sua receita e maximizar a lucratividade, ótimo, isso pode valer para um curto prazo ainda. Mas a gente tem a percepção muito clara que está muito próximo o dia e se a gente não tivesse feito esse caminho da sustentabilidade, não como figura de retórica ou ação de marketing, haveria proximamente o dia que ninguém ia investir na nossa companhia, tá? Ninguém iria comprar nossos produtos e serviços, e pior, ninguém iria querer trabalhar com a gente. Porque a geração que está subindo já está totalmente engajada, isso já faz parte inerente da sua maneira de pensar, o seu propósito individual, né? E isso a gente percebeu há tempos, né? Porque aquela conotação do Scania, do V8, do diesel na veia, muito legal, né? E é um segmento, uma indústria bastante tradicional, de pai para filho, etc. Então, quebrar essas barreiras também é um desafio importante. Mas, por isso que eu disse, se não for pelo nosso cliente direto, a jornada de sustentabilidade é puxada pelo cliente deste cliente. E aí nós estamos fazendo um contato de comunicação corporativa diretamente com eles. Você tocou um ponto que era exatamente minha próxima pergunta, que você falou do engajamento dos colaboradores. Então, quais os desafios para você engajar os colaboradores? A liderança, eu acredito que já está naturalmente engajada. Agora, existe aquele processo, Christopher, onde os colaboradores eles estão engajados por um propósito e outros porque o propósito é imposto, ou seja, ele sabe, esse é o propósito da empresa, se eu não me engajar nesse propósito, eu estou fora do jogo. Então, como que é esse desafio para os gestores e para a liderança em engajar esse pessoal de uma forma natural, que esse propósito seja absorvido como algo natural e não como algo imposto? Como que são esses desafios, Christopher? Não, excelente. Aí você está falando dos desafios de change management, né? Exatamente. E mesmo a liderança, isso não é no automático, tá? Eu tenho para comigo que o engajamento só é completo quando a pessoa realmente acredita do coração, né? Mas você pode dar uns empurrãozinhos. Então, a primeira coisa que nós fizemos
já atrás, em 2016, foi definir alguns targets globais muito ousados. E eu estava presente e fui parte do grupo que decidiu esses targets, de que nós, entre 2015 até 2025, em todas as nossas operações industriais, concessionárias, acho que nós somos a empresa talvez mais integrada até o cliente final. Temos a rede própria, cativa, né? Também a rede independente. Mas nós prometemos que em 10 anos nós iríamos reduzir a emissão de carbono em tudo que a gente faz em 50%. E nós estamos falando de uma indústria, certo? E quando nós definimos esse target, nós nem sabíamos como iríamos fazer. Esse target permeou pela empresa e do nosso jeito de elaborar a estratégia, a gente faz muito do jeito sueco. Inúmeras discussões, ideias, brainstorms, seminários, aculturamento, treinamento, etc. Aí as primeiras ideias foram acontecendo, alguns caminhos, e mesmo assim a gente não tinha a certeza absoluta que a gente conseguiria ter certeza de atingir esse target. Aí nós envolvemos todos os colaboradores também na jornada. E aqui no Brasil nós fizemos exatamente há um ano, foi 5 de setembro do ano passado, que nós chamamos do Climate Day. E nós paramos a empresa, 4.000 colaboradores, por 2 horas, para fazer o exercício do que cada área poderia fazer em termos de contribuição ao meio ambiente, não só limitado à emissão de CO2, mas também gestão de resíduos, a utilização de água potável, enfim, tudo que requer utilização de recursos naturais. E esse foi um pontapé inicial, e no final nós fizemos uma celebração com os 4.000 colaboradores aqui na Avenida Interna, celebrando que nós iríamos responder às mais de 36 ideias que foram geradas nessas 2 horas de discussão. O importante é que, mesmo aquelas ideias que nós declinamos, ou não aprovamos, ou não alocamos recursos, até financeiros para o desenvolvimento, nós demos uma resposta a cada colaborador. Mas mais de 30 das 36 ideias que foram geradas naquele dia já são ações implementadas. E eu tenho a satisfação de dizer para você que aquilo que nós assinamos em 2016 como target, em 2020, 5 anos antes, a gente já cumpriu. Já nenhuma fábrica, nenhuma instalação da Scania usa energia fóssil. A energia elétrica, toda ela é gerada por fontes alternativas. Você mencionou o Climate Day e também um dos temas que nós abordamos sempre é a questão do clima organizacional. E uma empresa sob uma gestão ESG, sustentabilidade, com propósitos, é uma empresa mais feliz? As pessoas são mais felizes? E como que você define clima organizacional e a importância do clima organizacional na manutenção do negócio, na sustentabilidade do negócio, na lucratividade e no planejamento, na capacidade das equipes em inovar e em empreender? Como você define clima organizacional dentro dessa agenda? Cada dia mais eu me identifico mais com a empresa que eu trabalho, que está de acordo com os meus valores e pretendo deixar um bom futuro para minha família, minha filha. Vamos transformar o mundo, com certeza. E na realidade, a dura realidade é que nós somos responsáveis por isso. Mas a boa notícia é que nós também podemos e devemos e vamos ser protagonistas e vamos ser os personagens que
não vão aceitar que a situação atual perdure para sempre. É a força de vocês que move a nossa jornada rumo à sustentabilidade. Não, sem dúvida. Eu acho que a grande diferença é alguém levantar de manhã, se olhar no espelho e dizer, eu vou para o meu emprego. Eu fico imaginando alguém hoje em dia indo trabalhar para uma empresa tabagista. Certo. Ou uma empresa que notoriamente ainda não caiu a ficha da sustentabilidade. Vai ser um confronto entre que o indivíduo identifica como seus valores versus uma empresa que ainda está numa outra trajetória. Afortunadamente, eu trabalho na Scania só há 22 anos, né? 40 anos de carreira. Mas eu imediatamente mudei para cá com 40 anos de idade. Eu estava muito bem onde eu estava. Mas imediatamente eu me identifiquei com os valores fundamentais, né? Que é o cliente em primeiro lugar, que é a busca da qualidade e melhoria contínua, eliminação de desperdícios e, sobretudo, respeito pelos indivíduos, né? Então, a jornada de sustentabilidade não foi uma trajetória nova, porque para respeitar os indivíduos, incluindo os nossos colaboradores, a gente tinha que entender os movimentos que a sociedade estava fazendo. E é notório que a sociedade está indo por 3 caminhos, que é a sustentabilidade, a urbanização e a digitalização, né? Então, nada mais é do que o caminho natural que a sociedade está seguindo e a empresa seguiu esses movimentos, né? Então, a nossa jornada de sustentabilidade atende esse movimento da humanidade e da sociedade. E a outra coisa é que existem as tendências tecnológicas, né? Falei da automação, da conectividade e da eletrificação. Elas vão desromper os modelos de negócios atuais, né? O jeito que a gente faz negócio hoje, né? Quem é o nosso cliente? Esse será o mesmo cliente no futuro, quando os veículos forem autônomos? Não vai ter motorista mais em algumas aplicações, não em todas. Às vezes o motorista vai virar um operador de uma control tower. Então, se nós não seguirmos essas movimentações, as tendências da humanidade e as tendências tecnológicas, nós vamos ficar para trás. Nós vamos virar uma Kodak da vida, né? Nós já fizemos uma disrupção grande no início do século, quando éramos um fabricante de peças de bicicleta e de vagões ferroviários. E hoje somos o que somos. E estamos investindo muito nas novas tecnologias, mas isso não adianta nada se a gente não tiver pessoal, nossa força principal, nosso principal asset, que é o material humano, os jovens e as lideranças que estão aqui, que vão seguir o meu caminho e que vão fazer essa jornada acontecer no seu finalmente, né? O mais importante é que eu não atraia somente as pessoas que estão... Eu não quero atrair ninguém que vem para a Scania para ganhar o seu leite das crianças. Eu quero atrair as pessoas que acreditam no nosso propósito e que sabem que vão trabalhar num ambiente onde a sua palavra vai ter voz ativa. É o jeito que nós trabalhamos aqui, com muito diálogo, pouca hierarquia, todo mundo tem sua voz ativa aqui. E para isso, também tenho que pensar em diversidade, porque o modelo mental, os conhecimentos, os skills, o pacote de conhecimentos que nós temos aqui, sobretudo sendo uma empresa de engenharia, não serão suficientes para que a gente possa fazer a jornada de adaptação das tendências da humanidade e das novas tecnologias que vêm. Então, a gente tem que criar um ambiente para atrair pessoas das mais diversas, com todos os credos, raças, crenças, etc., desde que venha com o pacote de competências e conhecimentos que eu preciso para fazer essa jornada.
Então, quando se fala em diversidade e inclusão na Scania, não é uma figura de retórica também. não é Faz moda. parte da jornada de sustentabilidade. Isso não é moda, essa jornada. É algo que está no DNA, né? É uma questão de sobrevivência futura. Sobrevivência. Eu estou conversando com Christopher Podgorski, presidente e CEO da Scania para a América Latina. Christopher, nós estamos, infelizmente, chegando ao final do nosso tempo, mas eu ainda tenho duas perguntas que eu gostaria de lhe fazer. Você mencionou as pessoas que vêm para um novo mundo, um mundo cuja tecnologia passa a exigir mais competência, mais capacidade, mais habilidade. E educação é que eu considero um dos gaps do Brasil, principalmente a educação básica, é um problema. Nós ainda temos uma deficiência muito grande em educação. E as novas tecnologias passam a exigir mais habilidade, mais capacidade das pessoas para elas trabalharem, por mais que venham com esse coração aberto a esse propósito, elas têm que vir, como você mesmo mencionou, elas têm que vir com habilidade. E talvez as nossas escolas, pelo menos no Brasil, não consigam entregar essa grade de competências ou esse desenvolvimento de competências que a indústria precisa. E aí, o que fazer? É papel da indústria suprir essa deficiência de formação? Como que a indústria, no seu modo de ver, pode trabalhar com governos, com as autoridades, ou mesmo independentemente, para complementar essa deficiência de educação, que espero que mude logo, mas me parece que ainda vai demorar um pouquinho para mudar. O tema é mais complexo para ser respondido com uma única frase, mas, assim, são vários movimentos que a gente tem que fazer. O primeiro, eu estou em São Bernardo do Campo, o berço da indústria automobilística. E, ao longo das últimas gerações, de pai para filho, talvez esse gap educacional que você menciona, né, é um pouco menor. Então, existe uma mão de obra qualificada, né, e já seguiu o caminho correto acadêmico, vamos dizer assim. Esse é um ponto. Onde eu estou. Deve ser muito difícil fazer implementação de um greenfield no agreste de algum outro estado e começar do zero. Essa pergunta teria uma outra conotação, outra importância. Esse é ponto número 1. Ponto número 2, nós trabalhamos proximamente já há 40 anos com o Senai. Então, a formação técnica, ano após ano, temos vários grupos de jovens aprendizes, né, que são preparados, então, para serem futuros colaboradores aqui na nossa atividade industrial. E interagimos com o Senai no conteúdo desses treinamentos técnicos. E esse conteúdo, né, a grade acadêmica, ela vai sendo atualizada à medida que nós temos novas demandas de conhecimento, né? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, mesmo estando em São Bernardo do Campo, tendo um acordo bastante produtivo, história de sucesso, colaboração com o Senai, que é uma instituição séria, né, e cobre parte desse gap educacional que o sistema educacional público nos proporciona. O terceiro é o que nós fazemos aqui como complemento, né, e que atualmente nós batizamos assim de trilhas de aprendizado, né? E talvez o advento da pandemia só acelerou um processo que a gente já havia iniciado, mas pelo fato de termos 60% da companhia trabalhando em casa, em home office, foi a oportunidade de a gente acelerar o processo da disponibilização dessas trilhas de aprendizado em plataforma digital. Ainda estão 60% em home office ou já mudou? Estão. E é assim,
Todo mundo que está na atividade de fabril necessita um operador ou um montador, só pararam durante 5 semanas até que a gente adequasse as condições sanitárias e preventivas à contaminação, né? Mas o resto da companhia está voltando, 20% da área administrativa voltou meados de agosto, 20% volta na próxima segunda-feira, serão 40%, e no outro mês, 60%. Mas a gente entende que daqui para frente dificilmente vai voltar aos 100% que a gente tinha, né? Algumas atividades, a produtividade até cresceu, trabalhando remotamente, né? E acho que vai ser uma combinação híbrida, né? O mesmo colaborador vai estar presencial aqui 3 ou 4 dias por semana, e 1 ou 2 dias ele vai estar dedicado a alguma atividade específica onde a concentração é importante. Então ele pode estar em qualquer lugar. Isso parece que realmente é uma tendência, esse modelo híbrido daqui para frente. Só concluindo, as trilhas de aprendizado que a gente faz o aculturamento final, a busca do fechamento daqueles gaps que o sistema educacional não proporciona. Mas nós partimos de uma base de boa força de trabalho no nosso entorno. A Scania é uma companhia que é bastante atrativa do ponto de vista de empregabilidade, né? Nós temos a possibilidade de atrair os melhores talentos e aqueles que têm o melhor talento e a melhor atitude, e o resto a gente dá o polimento final. Isso, eu sempre nos episódios eu concluo com uma sessão que eu chamaria de um passo para o futuro, que é qual a sua mensagem para os jovens talentos, para aqueles que estão entrando no mundo corporativo agora, seguramente um mundo bem diferente daquele que nós entramos lá atrás, né? Mas com como que você pode incentivá-los, como motivá-los nesse novo mundo? Qual a mensagem? E também quais as características que eles têm que ter nesse novo mundo para que eles façam jus à sensação de pertencimento? Qual a sua mensagem final para os jovens talentos e futuros líderes e gestores? A primeira mensagem nem é uma mensagem, eu acho que eles vão fazer isso do coração. Que eles escolham a atividade ou a empresa, a corporação, que tenha os valores fundamentais e que tenha os propósitos das quais eles individualmente se identificam. Porque isso aumenta exponencialmente o potencial deles acordarem de manhã, olhar no espelho e falar: eu vou trabalhar porque estou com gana, estou com vontade, eu concordo, eu coaduno com esses valores, esses princípios e ainda com esse propósito. Esse é o primeiro ponto, quer dizer, que se atraiam por organizações e propósitos daqueles que eles se identificam. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, que eu falo para as gerações vindouras, é que eu só estou preparando o caminho. Para quem vai executar, quem vai tirar do papel o propósito ou um valor intangível e transformar em realidade são os jovens. Então, é muito importante que eles venham com um bom pacote de conhecimentos. Estudar ainda é algo que tem que ser feito, ninguém nasce pronto. As pessoas nascem com talento, mas precisa ser preenchido de conteúdo. Muito foco no conhecimento. Busquem conhecimento das novas tecnologias. Tudo acessível na internet. E, finalmente, que saiam... Agora é um pouco delicado, porque eu tenho filhos também que estão exatamente
entrando nesse mundo de trabalho, né? E que saiam um pouco do discurso e passem a parte mais realizadora. Tem, como tudo na vida, um pouco de sangue, suor e lágrimas é bom. É 10% de 1% de inspiração e 99% de transpiração. E nós que temos cabelo branco, a gente sabe que a parte divertida do trabalho existe, lógico, é muito gratificante quando a gente consegue colher realizações, cumprir objetivos, cumprir com a execução dos propósitos, mas trabalho duro é bom, e a nova geração tem que se acostumar com isso, e principalmente trabalhando em equipe, né? As estruturas organizacionais em tubos e silos não existem mais. Isso é o trabalho cross-functional das organizações, e aquelas que melhorem, souberem lidar com isso, serão as empresas que estarão presentes no futuro. Mas é assim, estou de saída, a juventude está chegando, venham e, por favor, executem aquilo que vocês acreditam. Eu conversei com Christopher Podgorski, presidente e CEO da Scania para a América Latina. Christopher, mais uma vez, muito obrigado por sua gentileza em aceitar o meu convite e por tantas coisas importantes, interessantes e conteúdo rico que você trouxe para o pensamento corporativo. Eu que agradeço a oportunidade. Inscrevam-se no canal Pensamento Corporativo no YouTube. Tenham todos uma ótima semana. Um abraço e até o próximo episódio da série Valor para a sua empresa. Até mais.